O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesen apresentam... Liesen Cultural! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesen Cultural, seu podcast para falar de cultura e de Liesen. Eu sou Alberto Naaro, seu host no ar, e estou aqui com o nosso time de artes visuais para mais um episódio excepcional da nossa temporada. Mas, prima di tutto, le cose più importanti, Letícia Barros, seja bem-vinda. Prego, buongiorno, buonasera. Macaroni. Fala, galera, muito bom estar aqui, mais um episódio. Vamos lá. Vamos nessa. E Milena Manes Nunes, seja bem-vinda, Milena. Olá, pessoal, mais uma vez. Muito bom estar por aqui. Bora lá. Bora lá. Bom, a gente vai começar então com o nosso resumo impossível. Caso você, ouvinte, não saiba o que é o resumo impossível, o resumo impossível é o seguinte. Nossos especialistas falarão um resumo em até 10 segundos do tema do nosso episódio de uma forma nebulosa, para que você não saiba do que a gente está falando. A gente solta esse resumo impossível um pouco antes do episódio nas nossas redes sociais, e o primeiro ouvinte a acertar o tema do próximo episódio, que no caso é esse episódio aqui, ganha um prêmio oferecido pela direção. É claro que esse prêmio existe. Caso você não saiba, logo depois do resumo impossível, eu vou falar para você qual que é o tema. Então vamos lá. Milena, qual é o seu resumo impossível de hoje? Falar de um período do mestre dos mestres, mas que dizia só querer retratar a intenção da alma humana. Perfeito. Letícia, seu resumo impossível. Tartarugas ninjas. O tema vocês vão saber pela voz da catedrática agora. O Alto Renascimento aconteceu durante o século XVI, período da arte italiana conhecido como Cinquecento, tendo como centro a cidade de Roma. Os artistas dessa época buscavam equilíbrio, harmonia e perfeição técnica, combinando observação da natureza, conhecimento científico e inspiração na antiguidade clássica. Foi nesse contexto que surgiram algumas das obras mais famosas da história da arte, produzidas por mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Então, beleza, Alto Renascimento, o maior nome do Alto Renascimento, Cinquecento, é obviamente Leonardo da Vinci, que pouca gente sabe. É o dono da livraria Leonardo da Vinci, que tem aqui no centro do Rio. Inclusive, visita. É uma das minhas dicas culturais. Quem foi Leonardo da Vinci? Se ele tivesse nascido hoje, Milena, que tipo de amigo ele seria? Ele seria aquele cara que sai andando por aí, conversa com todo mundo, sem nenhum preconceito, fala desde o mais pobre até o mais rico, conta fábulas, inventa histórias, bonito, extravagante, interessante, extremamente inteligente e curioso. E aí, diante disso, né, com essa pequena apresentação do cara da humanidade, considerado Tô por sentindo mim... um crush aí, hein, Milena? Calma, cara. Eu acho que realmente tinha um crush nele, porque tem uma estátua que foi feita no ateliê do Del Verrocchio, no qual ele participava, que é praticamente uma cópia daquele Davi que você trouxe no episódio passado do Donatello, só que é inspirado, dizem, que é inspirado na beleza do Leonardo. Que isso? Exatamente. Vidas passadas, Milena. E aí, ele considerava a pintura a maior, a melhor, a tudo de bom de todas as artes, entre todas as linguagens artísticas, né? Tanto que, assim, né, ele é super conhecido pela pintura da Mona Lisa, A Última Ceia e tal, mas ele, sendo esse gênio, polímata, workaholic, ele deixou muitos escritos. É dito que ele escreveu mais de 13 mil páginas, das quais 6 a 7 mil sobreviveram até hoje, são compiladas em códices nas temáticas de arquitetura, O engenharia. que é um códice? Ah, sim, é um livro antigo, costurado, feito à mão. Tipo um manuscrito. Tipo,
E aí tem separado em várias temáticas, entre arquitetura, engenharia, anatomia, pintura, inventos, descobertas, né? Existe uma Não tinha existe uma nenhum de fofoca? dele, não. Posterior teve. Vamos É. chegar lá. Existem já alguns livros, né, feitos bem posteriormente sobre esses escritos dele que acho que o pessoal deve saber, né, que eles eram escritos espelhados, ele escrevia ao contrário. Então, olha a capacidade do gênio, né? Além de escrever um monte de coisa numa folha. Então, assim, tem Calma aí. páginas. Ele escrevia com as duas mãos ao mesmo tempo, uma pra cada lado, Não, assim? não. Não, ele escrevia da direita para a esquerda, que só dá para ler se você colocar um espelho. Ele era canhoto. Aí ele, pra não borrar, ele escrevia que nem em hebraico, né? Que escreve Uhum. ao contrário. É tipo isso. Não escreve ao contrário, escreve da direita pra esquerda. Isso, Então, mas ele escreve. fazia isso pra não borrar, o que ele tava escrevendo. Ele acabou criando, né? Eu falei assim, foram pré-inventos, né? De coisas que viriam, de profissões, de formas de se trabalhar que viriam a ser realmente utilizadas, né? Um tempo depois, como ilustração científica, né? Que os anatomistas e os biólogos usam para fazer desenho botânico, para fazer desenho anatômico, né? A gente tem um exemplo de um desenho dele feito a pena, lá de 1510, que é o embrião no útero dele, pensando como seria, né, essa relação de formação, de criação da humanidade. Isso porque, assim, ele dizia, tem uma frase de um desses escritos dele, que é a ternura maternal representava a essência da feminilidade. Ele acreditava, né, muito nisso, então ele tinha a curiosidade nesse tema. E aí, por isso que a gente tem muitas coisas hoje em dia, a gente já tem várias exposições de vários desses, além das pinturas, desses textos, desses poemas. Ele escrevia poemas, a gente tem nesses escritos páginas que são bem organizadinhas, né? Por exemplo, uma página toda do estudo anatômico da perna, com veias, ossos e tal, e a gente tem páginas que são totalmente confusas, tem um pedaço de um escrito que parece um poema, tem um pedaço de um desenho, aí tem um desenho um pouco mais complexo, aí tem palavras soltas. Então, assim, que isso tudo, né, digo, eu acho que é uma representação dessa pesquisa, dessa busca, dessa curiosidade, desse trabalho que, assim, ele unindo arte e ciência, assim, revolucionou. Inclusive tem a área da arte e ciência, que a gente já falou em outros podcasts, que eu acho fantástica a área da arte e ciência. Se você tiver interessado, ouvinte, procure saber, porque é uma linguagem artística que se apropria de fundamentos científicos para criar as suas obras. E é bem interessante. O Leonardo, ele era essa pessoa super curiosa, né, pela natureza, um grande observador. E eu tenho um hábito que é observar, assim, a paisagem. Não sei se vocês fazem isso, né? De fato, né? Parar, olhar, assim, no horizonte e observar a paisagem. Faço muito isso quando eu tô indo para Petrópolis. Eu gosto de ver, de fato, as montanhas lá no fundo. E se você observar, você vai ver que lá no fundo, aquela montanha, ela já não tem uma cor tão viva. E o Leonardo percebeu isso, percebeu muito bem. E tem uma obra que a gente pode observar bem esses conceitos que a Milena trouxe, né, dessa pesquisa, da ciência, aplicados, que é a Madonna do Rochedo. A Madonna do Rochedo, querido ouvinte, você que não sabe, todos os nossos episódios de artes visuais têm pílulas de conteúdo no Instagram em que a gente ilustra com os quadros as falas dos nossos especialistas. Caso você tenha interesse em visualizar a pintura que Letícia está se referindo, convida, vá no nosso Instagram que você vai ver lá o conteúdo específico. Então, ele fez essa obra Madonna do Rochedo, e lá no fundo tem essa paisagem dessas montanhas. E ele usa alguns tipos de perspectiva para dar esses efeitos, né? Ele não gostava muito da perspectiva com um único ponto de fuga, porque ele já entendia que a nossa percepção visual é subjetiva, então a gente observa por vários ângulos, né? Não tem como o olho capturar uma imagem inteira de um único ponto. E aí, para ele demonstrar isso, ele usa a perspectiva atmosférica, que é essa que a gente vê um esmaecimento, né, das cores, do que está representado no fundo. Ele usa também a perspectiva de cor, que a gente
coloca os tons mais vibrantes, mais próximos, né, na base da tela, e o que vai com uma cor um pouco mais clara para representar o que está no fundo, e a perspectiva linear com mais de um ponto de fuga, justamente para trazer essa ideia do olhar. Desculpa, qual que é a diferença da perspectiva atmosférica para a perspectiva de cor? A atmosférica é exatamente esse nome, você como se estivesse captando o que está no ar, né, essa atmosfera de cores. Aí você usa uns tons mais azulados, para você dar mais profundidade do que está muito distante. Da cor, você usa esses tons mais vibrantes Na na frente, que frente, saltam. e alguns não tão vibrantes, sei lá, vai usar um vermelho. Nesse quadro especificamente, tem o tom bem vermelho de um anjo que está na frente, e é o manto da Madonna num azul. Eles estão um ao lado do outro, né? Mas por essa diferença de cor, a gente entende que a cor mais vibrante está mais perto e a não tão vibrante um pouquinho mais longe. Então essa perspectiva atmosférica dá mais a sensação de um volume em escala, enquanto a perspectiva de cor é para separar coisas que estão em um volume mais próximo, é isso? Isso. E ele também faz um grande estudo da luz, também para ajudar nesse entendimento da perspectiva, né? Não é uma luz dramática, pontos muito claros em oposição a um sombreamento grande, né? É uma luz mais de transição com a gradação das cores. Aí a gente percebe isso também pelo tom de pele dos personagens que estão ali representados. Tem quem tá na frente, que acho que é o São João Batista, ele tá com a tom de pele bem clarinho. E a Madonna também com um tom de pele claro, mas não tão claro quanto esse. E a gente também vai entendendo esses efeitos, né? Porque na verdade, a gente tá usando um plano bidimensional e fazendo uma representação tridimensional. Então ele usa todos esses artifícios para construir a obra. E Que é justamente o que os cubistas vão sim, endemonizar depois eu no pensei Brasil. muito do episódio que a gente gravou pelo cubismo. Depois fica com vocês a indicação, sei lá. A criação de tantas técnicas, né, para fazer, e os cubistas falam assim: não, desse jeito eu não quero. Exato. E é um quadro, assim, tão bonito de contemplar que ele foi encomendado por um frei para ficar atrás do altar. E aí tem 2 versões. Uma que o Leonardo não atendeu, ele não fez a iconografia correta, né, e aí por isso esse quadro foi removido. Mas tem uma outra versão que eu gosto mais, que o frei gostou tanto de contemplar esse quadro que ele levou para casa. E aí mandou fazer um outro para poder substituir ali no local. Iconografia seria o quê? Essa representação desses personagens sagrados que tem uma simbologia, né? Por exemplo, o Jesus vai estar com uma mãozinha assim, abençoando. Tem também auréola, né? Tem elementos que identificam esses personagens históricos. Entendi. E essa iconografia foi solicitada pelo frei em específico? Sim, tinha um contrato, né? Tinha uma encomenda, então você tem que fazer um quadro que tenha um anjo, Jesus, São João Batista, a Madonna e, sei lá, 3 anjos. Aí ele foi e pintou um só. Ele era um pouco arbitrário, né? Ele fazia o que ele queria no final das contas. Rebelde, ele é rebelde. Rebelde. Todos polímatas somos. Embora faça parte do Renascimento, o Alto-Renascimento é visto pelos historiadores como o momento em que os ideais renascentistas atingiram sua maturidade. Durante o Renascimento inicial, os artistas ainda estavam experimentando técnicas como a perspectiva, o estudo anatômico e a representação realista do espaço. Já no Alto-Renascimento, essas inovações haviam sido dominadas. As obras passam a transmitir uma sensação de equilíbrio, harmonia e confiança técnica raramente vistas antes. Vocês sabiam que o helicóptero, paraquedas, bicicleta, um tipo de ponte sem apoio, inclusive um câmbio automático foram criados lá por Leonardo da Vinci? Câmbio automático. Sério. Pra você ver, você acha que- que você precisa de um carro para ter o câmbio automático? Não precisa. Você pode ter só o câmbio automático e depois você inventa o carro. Ele fez, não sei se eu rio dessa sua piada. Mas ele fez um estudo de veículos movidos por mecanismos complexos, que é um câmbio continuamente variável, que é um tipo de câmbio automático. E aí ele fazia os testes, né, em madeira, das coisas que ele ia inventando. Algumas coisas davam certo, outras não. Eu só citei alguns exemplos, tá, gente? Tem outros, assim. Ele ia melhorando, ia vendo que... então como um pássaro voa para eu conseguir fazer a melhor aerodinâmica para isso aqui poder funcionar. Então ele ia se apropriando de estudos da natureza para ele criar
né, as invenções dele. Precisa, assim, realmente ter tempo, disposição, interesse. Seria Leonardo da Vinci neuroatípico? Ele não tinha foco. Ele pode ser considerado um cara hoje em dia como quem fosse ter um TDAH, tivesse que tomar alguma medicação para ter foco. Imagina, gente, se ele tivesse que ter foco, que, né, era conhecido por não terminar obras de arte. Então, na própria época de sua existência, o pessoal já tinha receio em contratá-lo para fazer pinturas, porque tinha medo da não entrega, justamente por conta dessa variedade, né? Não adiantava nada também, né? Porque vai lá o Frei, contrata, amarra ele com um baita de um contrato. É, porque ele já era famoso, né? Ele rápido, ele jovem, ele ficou muito famoso e ele já conseguiu viver do próprio trabalho, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o pessoal tinha receio, queria aquele, vamos chamar o Léo ali, pô, vamos lá. Isso. Ele vai dar conta. Poxa, mas será que ele vai dar? Será que não vai dar? Aí fica essa. Fica aí o questionamento. A parada é que não tinha epidemia de diagnóstico de TDAH naquela época. Mas também imagina esse homem com Ritalina na cabeça. Ia produzir. As máquinas de guerra dele iam ser de verdade, né? O cara ia conseguir Exatamente. tirar do papel. Eu até entendo que ele tinha esse questionamento, né? Se ele ia entregar, se ele não ia. Mas aí o Francesco Bartolomeu del Giocondo resolveu se arriscar. Contratou o Leonardo para falar assim. Vamos falar dela. Calma. Giocondo? Giocondo. Será que tem a ver com Gioconda? Lá, Gioconda. Ai, meu Deus. Ela, a Lisa, essa mona maravilhosa que arrasta multidões pro Louvre. Calma aí. A verdade é que a gente criou o Liessem Cultural pra poder falar da Mona Lisa. E eu nunca imaginei, em 4 anos de podcast, que ela seria apresentada com tanta classe quanto você apresentou agora. Né? Tá de parabéns. Ela arrasta essas multidões pro Louvre. São 25 mil pessoas visitando a obra. Todo mundo quer ter uma Não, foto 25 com mil ela. pessoas o Por quê? Por dia? dia, Ah, por dia. Que vão lá no Louvre, querem tirar a foto com ela. Mas o fato é que realmente o Francesco se deu mal, porque o Leonardo ficou com essa obra até a morte. Ele não entregou. Mas eu acho que porque era uma obra, assim, que pra ele era muito cara, assim, adquirida, né. Era uma obra-prima, realmente, e reunia todos esses aspectos que já foram mencionados aqui pela Milena, o estudo de ótica, anatomia, a luz, a captura da emoção também. Mas, em específico, nessa obra, o Leonardo, ele consegue chegar no auge, assim, de uma técnica que ele estava construindo, que é o esfumato. só pra falar que eu aprendi isso nas minhas aulas de caracterização na faculdade, pra fazer o esfumato na minha cara. Como é que Sério? ficou? Que legal. Ficou sujo. As pessoas falavam que ficava com aparência de sujo. Eu não sabia fazer. Até hoje, inclusive, depois de 1 ano de aula de maquiagem na faculdade, eu sigo sem saber como me maquiar. Tem que aprender com o Leonardo. Com Leonardo. E aí, no episódio passado, né, a Milena comentou sobre a tinta a óleo e por conta dessa propriedade da tinta que ele consegue desenvolver essa técnica com maestria, né? Porque a tinta ela traz essa translucidez e aí são várias camadas finíssimas que você vai aplicando para dar esse efeito, né? Claro que tem um esboço primeiro com todos os contornos, mas a ideia é justamente você apagar esses contornos até eles desaparecerem e criar essa unicidade, né, na pintura. E ele esfumava inclusive com os dedos, né. Então tem essa transição muito suave, assim, do sorriso até os olhos. E eu acho que ele também, como ele estava sempre com esse quadro, de tempos em tempos ele fazia alguma coisa no quadro, né, ele ia aprimorando cada vez mais, era um apego emocional. Ele morreu por volta dos 60 anos. O que naquela época era muito idoso. É, muito idoso, mas eu acho que o Michelangelo viveu mais até, né. Sim. É. E aí, ele morreu com o quadro, ficou com o quadro pra ele, mas quem herdou o quadro, vejam só, foi o Francesco Melzi, que foi o assistente dele. Não sei se ele era só o assistente, mas era o assistente. E herdou o quadro e também todos os códices do Leonardo. Privilegiado, esse estagiário. Pelo menos fez um serviço à humanidade e conseguiu guardar direitinho, né? Pra que a gente. Não, ele guarda. Assim, que ironia, né? Porque ele ficou com o quadro e hoje em dia todo mundo vê o quadro, né? Uma coisa que era pra ser tão particular virou pro mundo inteiro. Ainda bem.
Ele sabia com quem ele estava lidando. É. A importância deste homem para a humanidade. O estagiário. Sim. Muita gente também fica especulando, né, os segredos da Mona Lisa. Especulando, não. Dan Brown descobriu e escreveu aí pra todo mundo ver. Já não tem mais especulação, a gente já sabe qual é o segredo da Mona Lisa. Eu não sei os segredos da Mona Lisa. O único segredo que eu sei da... O Dan Brown especulou, é uma história legal. O Dan Brown Legal. e o Jorge Versilo também, né? Mona Lisa. Não, chega, por favor. Me arrependi. Obrigada. O humanismo era um movimento intelectual que defendia o estudo das obras da antiguidade clássica e colocava o ser humano no centro das reflexões sobre conhecimento, arte e sociedade. Os humanistas acreditavam que a razão, a educação e a observação do mundo eram ferramentas essenciais para o desenvolvimento humano. Essa nova forma de pensar influenciou profundamente os artistas renascentistas, que buscaram representar não apenas a beleza do corpo, mas também a inteligência e a complexidade da experiência humana. Tem um detalhe também, assim, dos segredos da Mona Lisa, né? Por que as pessoas consideram ela tão harmoniosa, tão bonita? É porque ela foi pensada para atender toda a proporção áurea. O segredo está na proporção. Existe, né, um número que a gente chama de número mágico, número ouro, que é 1,68, quase um número infinito. Que, na verdade, é uma constante matemática que cria essa proporção geométrica, que cabe dentro de uma espiral, que cabe também dentro de um retângulo, e ela pode crescer ou diminuir infinitamente. E aí todos esses eixos dessa espiral estão dentro desse quadro da Mona Lisa. Normalmente a gente pode entender esse equilíbrio do quadro através desses eixos mais simétricos, uma coisa mais... através de uma malha, né? Uma coisa mais axial. Dentro da proporção áurea, a gente entende essa divisão que é um pouco assimétrica através da espiral. Ela não é uma novidade do Renascimento, mas a gente já sabe que o Renascimento bebe muito na Antiguidade Clássica, né? Então, a gente pode observar isso nas arquiteturas, na Grécia Antiga, tudo tinha um ritmo. Então, através do tamanho do nariz, se a gente seguir aumentar essa proporção, a gente chega até o tamanho do queixo. Se a gente aumentar um pouquinho mais essa proporção, dá até o topo da cabeça. Se aumentar ainda um pouco mais, a gente vê um arco chegando até as mãos da Mona Lisa. É incrível isso, né? Porque tem um estudo matemático para a gente confirmar que para o Leonardo a pintura ela é uma ciência visual, como a Milena já tinha colocado. E como Leonardo ele estava muito interessado em pintar, criar, descobrir, inventar e testar, ele fez simplesmente a pintura da Última Ceia. É um teste que inclusive não deu certo. Mas temos aí até hoje em dia para poder admirar e reconhecer, né, algumas características renascentistas graças ao trabalho de muitos restauradores. Alguns deles acabaram dando uma estragada maior, né, ao longo do tempo, mas essa pintura, apesar do tema ser a Última Ceia, né? Então tá falando sobre um tema cristão? Não, ela tá falando sobre um humanismo através de um tema cristão, né? Como se ele tivesse, assim, burlando, né? Porque ele se apropriou, né? Ele usou o tema existente, em voga, tanto é que essa pintura é feita na parede do convento de Santa Maria della Grazia. Está enfatizando essas figuras humanas através da linguagem corporal desses apóstolos, né, que estão ao redor das faces e dos gestos desses personagens que estão representando os sentimentos humanos, como desconfiança, apreensão, desespero, aflição. Então a gente consegue ver uma humanidade através desses sentimentos ali nos personagens, né?
ela também é toda feita um equilíbrio e uma simetria, né? Uma composição perfeita, onde o rosto do Cristo ocupa o centro da pintura. É um triângulo cuja a ponta da cabeça ali está bem no centro de uma janela que tem toda uma perspectiva no fundo. Todos os personagens eles estão separados, né, em 4 grupos de 3 pessoas para compor simetricamente essa imagem entre os lados esquerdo e direito. Tem um ponto de fuga central, né, que é esse acima da cabeça, para onde convergem as linhas, para enfatizar essa humanização através da imagem de Cristo, né, digamos assim. E foi um teste, foi uma pintura que não deu certo, porque o Leonardo da Vinci, ele fez uma têmpera de óleo, ou seja, ele não fez um afresco, como era uma técnica já consagrada, sabida que vai dar certo, que vai ter uma durabilidade de anos e anos. Não, ele foi testar, né? Por quê? Ele queria fazer nessa pintura todos os efeitos de luz, esfumato e ter tempo para trabalhar nessa parede. Então ele foi utilizando um pouco de têmpera, mas ou seja, dando uma aguada nessa tinta óleo, mais ou menos assim, para ter um pouco mais do tempo que a tinta óleo oferece, porém sobre um gesso seco, né? Então, assim, uma coisa não aderiu à outra, elas não convergiram para o mesmo ideal. E isso fez com que, anos após o término da pintura, o negócio já estava despencando, já estava craquelando, a cor já estava saindo. Então, assim, rapidamente já teve que ser começada a restauração, né? Então, já foram muitas restaurações para que a gente possa, por toda a importância que ela tem, né? Ela está existindo até hoje. Os monges do convento, uma época, inclusive, quebraram a parede da parte de baixo da pintura, né? Então, já tem uma parte que foi destruída. E, assim, até hoje em dia a gente diz que tem, né, de original mesmo ali da mão de Leonardo da Vinci, 20% da pintura, né? O restante foi do trabalho de restaurador. Mas, enfim, é ainda obra de arte, né, do Leonardo da Vinci, tendo toda essa importância histórica e humanística aí dentro do Renascimento, dentro desse tema. Eu acho que é a última ceia, porque acabou, né? Acabou ali. Aí não é pra durar mesmo muito, né? Né? Pode ser também. Pô, e também na parede do refeitório, imagina tu comer olhando pra Jesus o tempo todo. Se tu tira uma meleca, tu mastiga um pouco. Tu mastiga um pouco de boca aberta. E ainda tem toda essa relação de ser, né, do refeitório, umidade, fumaça de cozimentos, enfim. Que criança gritando, correndo por aí. Exatamente. Convento não vai ter criança, né, bonito? Sei lá, né? Mas a gente falou sobre o Códice da Fofoca um tempo atrás. Quero saber quem que era o Léo Dias daquela época. Olha, foi o George Vasari. E o que o Vasari escreveu? Que ele escreveu o livro Vidas dos Artistas, de 1550. E aí ele contou essa fofoca, ele publicou da disputa, da rivalidade, das briguinhas entre... Picuinhas entre Leozinho e Michelangelo. Vale ressaltar que Leonardo da Vinci era 23 anos mais velho que o Michelangelo. Leonardo esse bonachão e Michelangelo o certinho. O Leonardo tinha realmente um atrito, né? Que era isso, né? O Michelangelo, ele era da escultura, Leonardo da pintura. E aí ele diz pro Michelangelo que ele era um padeiro, que vivia cheio de pó e tal. Eles foram, inclusive, contratados juntos por Piero Soderini, um líder o Boninho da época. Isso aí, líder da República de Florença. Pra quem era o melhor artista. Pois é, vejam só. Ele teve a pachorra de botar os dois no mesmo salão, em 2 paredes opostas. Leonardo ia pintar a Batalha de Angari e Michelangelo a Batalha de Cassina. Ou seja, era o Boninho mesmo, né? Botou os dois preso numa sala. No paredão. Caraca, meu irmão. E aí eles tinham personalidades conflitantes, né? Um muito diferente do outro. E aí nesse livro de fofocas diz que teve inclusive insultos públicos na praça, de um falando... Um com hiperatividade, o outro com hiperfoco. Exatamente. Muito diferentes, né? O cara não teve nem um pouco de sensibilidade pra fazer uma mediação pros neurotípicos, né? Não, eles quiseram foi botar fogo no parquinho mesmo. Pode crer. E né? eram só os dois que estavam lá. Não, tinha uma outra galera ali perto. Rafael tava próximo, inclusive. Gente, mas o fato é que nenhum dos dois terminou a obra. Entendi. Mas serviu como pro Michelangelo ser contratado pra fazer a Capela Sistina depois. E o Michelangelo, ele era muito mais da escultura
do que da pintura. Ainda assim, ele foi contratado pelo Papa Júlio I para pintar o teto da Capela Sistina. E ele não queria, ele foi muito a contragosto. Aqui, eu não sei por que ele resolveu aceitar. Ele foi obrigado pelo Papa a Ele foi aceitar. obrigado? Ele negou. E 2 anos depois, acabou que ele se sentiu, assim, ele foi obrigado, Foi entre coagido. aspas, né? Ele foi coagido, exatamente, Ah, essa é a tá. palavra, a pintar, porque como ele considerava a pintura uma arte menor, né? Ia ter que ser uma Uhum. pintura, né? Só que como ele tinha esse hiperfoco, ele falou, então se é pra fazer, eu vou fazer bem feito. E fez, assim, uma coisa absurdamente Monumental, né? extraordinária, monumental, com a técnica perfeita. Ele que montou os andaimes, ele também fez vários estudos arquitetônicos da montagem do andaime para não atrapalhar a parede, para usar a estrutura da própria capela, enfim, fez essa coisa toda monumental. Mas durante 2 anos ele ficou relutando lá em fazer. E é uma das pinturas mais famosas, né, da história da arte. Realmente é colossal, é incrível. E ele fez também um estudo muito grande da anatomia, ele desenhava cadáveres e tal. E a gente pode ver isso claramente porque todo mundo ali naquela pintura parece que é um crossfiteiro. Todo mundo é mega musculoso e tem esses detalhes, né, anatômicos, as mãos, enfim, o corpo inteiro. E são várias cenas dessa narrativa do livro do Gênesis. Então tem a cena, né, da criação de Adão, que é essa mais famosa, né, desse encontro, né, dos dedos, né, entre Adão e Deus. Esse encontro também, alguns historiadores da arte dizem que é Deus transmitindo essa centelha divina para o homem também, que isso também reforça isso que a gente já falou, né, do humanismo. O homem como ser mais importante, né, do universo. Tem também, ao lado de Deus, né, vários anjos e uma delas, a mais próxima, né, que pode ser considerada Sofia também, transmitindo a sabedoria para o homem. Também está retratado a criação de Eva, o pecado original e se encerra com o dilúvio. Uma curiosidade também, que originalmente todos foram pintados nus, mas rolou uma censura no Vaticano e posteriormente todo mundo teve que ter lá um paninho cobrindo o sexo, como diz Vilhena. O Daniele de Volterna, que foi esse pintor, ficou conhecido como o pintor das calças. O Michelangelo fez 2 trabalhos lá na Capela Sistina, né? Ele fez o teto, depois ele fez uma parede, mas ele fez depois muito mais velho, já estava até na época da Reforma Protestante. Ele fez um poema sobre isso. Ah, meu Deus do céu, lá vem mais um que acha que é poeta. Ele fez vários poemas. Não, o Michelangelo, ele fazia sonetos. E aí tem esse aqui, que ele fez por conta dessa dor que ele sentia mesmo. Imagina, né? Ficar horas e horas com o pescoço assim pra cima. Já fiz um bosse por causa desta tensão. Como gatos da Lombardia ou outra terra qualquer que, por causa da água estagnada, talvez assim fiquem. Minha barriga está quase no meu queixo, minha barba aponta para o céu. Sinto a nuca nas costas e o peito de uma harpe. A tinta pinga continuamente sobre meu rosto, tornando um belo piso para excrementos. Não sou pintor, nem aqui estou no meu lugar. Eu não entendi muito isso, não. Você vai me obrigar a pintar, mas agora eu também, para me vingar de você, eu vou fazer uma obra-prima aqui no seu teto. Que vingança bunda, né? Pelo amor de Deus. Isso se chama vaidade. Você vai me obrigar, mas eu vou fazer o meu nome aqui agora. Tá bom, né? Fez o nome dele, né? Que bom. Isso aí. E a gente não podia terminar o Renascimento sem falar de uma aí das Tartarugas Ninja, que é o Rafael, que fez a obra-prima dele, que é a Escola de Atenas, que assim, pra mim tá ali, né? Aí eu falo pra mim, gente, mas não é pra mim, né? É pra todo mundo. Tá ali, não. Né? A Escola de Atenas, Mona Lisa, Última Ceia, que é uma apropriação perfeita, assim, de todas essas características, né, do Renascimento, da valorização da arte greco-romana, só pelo título em si, né, da obra, que é Escola de Atenas, que são pensadores, tem ali Platão e Aristóteles pintados, a valorização do ser humano, né, todos ali retratados, uma galera pintada nesse quadro, e aí automaticamente valorizando a razão e valorizando a ciência através dessa pintura, né? Então, assim, tem a questão muito forte, né, da perspectiva impecável, cheia de detalhes. Então, assim, como ele se apropriou, né,
das construções arquitetônicas dos arquitetos que a gente não citou aqui, Bramante, Brunelleschi, né, nas construções, e aí, assim, ele fez a pintura dessas construções nesse quadro, né? Aí, da mesma forma que o Leonardo da Vinci fez na Última Ceia, os corpos, as emoções e as ações desses personagens, o equilíbrio e essa temática coletiva, né? Mas que está centrada no indivíduo. Então, assim, individualmente, cada personagem tem a sua importância e coletivamente também. Então, assim, ela é uma junção, assim, perfeita de tudo que a gente estuda, né? De tudo que o estudante ali no ensino médio vai estar estudando no ensino médio, todos os professores de história, literatura, história da arte, artes visuais, que a gente explica, né, para os alunos, ela é, assim, clássica e não poderíamos deixar de citar aqui no podcast. E com isso encerramos o bloco principal do nosso podcast. Agora a gente vai para o bloco de encerramento, onde começaremos com as dicas, depois faremos o jogo e encerraremos com os adeuses. No caso, eu só falei adeuses porque é greco-romano. O Alto Renascimento era marcado pela obsessão em representar o corpo humano de maneira perfeita. Os artistas estudavam anatomia de forma detalhada para compreender músculos, proporções e movimentos. Essa busca pela perfeição vinha da admiração pelos antigos gregos e romanos, que acreditavam que a beleza estava ligada à harmonia e à ordem. Para os artistas do Alto Renascimento, não bastava retratar o mundo, era preciso aperfeiçoá-lo. Beleza, dicas. Letícia, qual a sua dica? Eu tenho 3 dicas. São 2 vídeos, né? O primeiro é dessa técnica do esfumato, explicando como é que ela acontece. A segunda é um vídeo da Disney, que explica a proporção áurea, que é muito fofo, com o Pato Donald. E a terceira é um convite, na verdade, para vocês visitarem a exposição que está acontecendo agora no CCBB do Vic Muniz e encontrar lá o quadro Verso de Mona Lisa. E entender por que ele tem esse nome. Muito bom. Espero que não seja um soneto do Leonardo da Vinci. O verso da Mona Lisa. Milena, qual a sua dica? Minha dica é o seguinte, eu vou ler uma frase, uma das frases do Leonardo da Vinci que eu amo. Assim como um dia bem empregado dá um bom dormir, uma vida bem usada dá um bom morrer. Cara, demais essa frase dele, né? É uma síntese de viver bem e trabalhar e estudar, fazer coisas boas para a humanidade. E um livrinho que eu tenho desde criança, que são fábulas e lendas, que são histórias, que são... Eu vou te emprestar, tá, Alberto? Obrigado. Tá meio desmoronando. Tem ilustrações que não são dele, tem ilustrações que não são... Mas você vai me devolver, tá? São ilustrações que não são dele. Mas, assim, é interessante de ler. Nem todas são muito boas, né? Mas, cara, é muito legal de ler uma coisa que não necessariamente também foi escrita por ele, mas foram dessas conversas, dessas falas dele, andanças na praça. O pessoal foi juntando e falava que ele contava muitas histórias, o pessoal foi pegando e anotando. É interessante. Muito obrigado por esse empréstimo. Eu queria te falar também uma dica. É uma das frases de Leonardo da Vinci, que é: um livro emprestado é como um bumerangue atirado. Só volta... Quer dizer, só não volta... Por isso que eu falei que você vai me devolver. Um livro emprestado é como um bumerangue atirado. Só não volta se acertar a cabeça de alguém. Que isso, olha só, poético, né? Acabei de inventar essa frase de Leonardo da Vinci. A minha dica é: ouçam o podcast Subsolo da Livraria da Vinci, que é do Leonardo da Vinci. E é sobre livros. É um bom podcast. Conhece esse podcast? Não. Beleza. Eles não estão pagando nada. Eu gosto realmente desse podcast. Agora a gente vai pro jogo. Caso você não saiba, ouvinte, o jogo é uma dinâmica que a gente faz no final de todos os episódios, em que eu faço uma pergunta e os especialistas da mesa respondem corretamente. Aquela que responder corretamente primeiro ganha um ponto. E ao final da temporada, o participante que tiver acumulado mais pontos ganhará um prêmio oferecido pela direção. Então, lá vai. A pergunta de hoje é: qual grande pintor renascentista estudou no ateliê de Verrocchio? Leonardo. Beleza, ponto para as duas que responderam juntas essa pergunta. Leonardo da Vinci foi o pintor que estudou no ateliê de Verrocchio, também conhecido como Del Verrocchio. Beleza, é isso. Agora os adeuses. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado, Milena, pela sua participação. Obrigada mais uma vez, pessoal. Muito obrigado, Letícia, pela sua participação. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, ouvinte, por nos receber com tanto carinho entre os seus ouvidos e com tanta paciência também. Afinal de contas, para me aguentar, às vezes é necessário. Beijo no seu coração. Até semana que vem. E tchau, tchau.
podcast produzido por Alma Cultural.